Olá, queridas mamães, queridas gestantes. Nesse vídeo eu tenho muita coisa boa para compartilhar com todas vocês. E compartilhar algo da minha experiência particular. Eu tive 2 gestações, 2 partos normais e eu quero compartilhar da mais anterior gestação em relação ao parto nesse vídeo e o que eu aprendi que agregou demais na minha vida e fez total diferença para um parto indolor, para um parto rápido, onde eu pude direcionar meu poder mental exatamente para o que eu queria, exceto aquelas coisas que a gente não pode mudar, mas todo o resto aconteceu exatamente como eu mentalizei, fazendo uso do mindset, o nosso poder mental. Bom, durante a gravidez que eu tive do ano de 2018 para o ano de 2019, eu li 2 livros que fizeram toda a diferença e que me ajudou muito. O primeiro foi esse, eu comprei junto do outro que eu vou mostrar já, que é o Hypnobirthing, da autora Marie Morgan. Nossa, gente, esse livro é um livro bem prático, bem fácil, tem bastante ilustrações, tá cheio de marcação aqui, porque eu marco o que eu gostaria de reler depois, porque para fixar na informação, é um livro mais informativo. Mas esse aqui, que eu comprei junto, ele fez, nossa, muita diferença na minha vida e foi muito fácil aplicar o que estava escrito aqui, porque eu já ia lendo, já ia aplicando, até porque eu sou terapeuta holística, eu trabalho com vidas passadas, várias técnicas de regressão, de relaxamento, para a pessoa acessar o seu banco de dados espirituais durante a sessão em estado acordado e consciente. Então, esse livro aqui foi muito fácil para mim. Muito mesmo, eu não tive oportunidade, não tive tempo hábil de ler 2 vezes durante a gravidez, mas eu fiz bastante marcação. Olha só, olha isso. Vou tentar mostrar aqui minhas marcações, ó. Muitas marcações, dá pra ver? De amarelinho. Fiz muitas marcações. Aqui contém técnicas de como você usar a sua mente em seu favor, em vantagem de si mesmo. Técnicas incríveis para todo momento, desde durante a gravidez, o que fazer no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, como usar a mente em seu favor durante o trabalho de parto, durante o parto, se é que é possível, né? Mas se você trabalha antes, o parto é consequência, é rápido. E pós-parto também. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Aí o subtítulo, Mindful Birthing, é o título, mas o subtítulo, Training the Mind, treinando a mente, o corpo e o coração para o nascimento e além. Nossa, gente, que livro! Toda grávida tinha que ler. Eu gostaria de ter lido esses livros na minha primeira gravidez, no meu primeiro parto normal. E realmente é outra realidade. É outra situação quando você trabalha a mente antes de engravidar. Esses livros aqui é para antes de engravidar. Porque quando você engravida, você já está muito mais bem amparada para saber utilizar o que é ensinado ali com mais consistência para ter um parto sem dor, um parto rápido, um parto saudável, onde você o tempo todo aprende a gerenciar a sua ansiedade, os seus medos. Então, para quem está atravessando uma gravidez de risco, é uma excelente oportunidade de você se controlar e não se deixar bater pelas intempéries da vida, né? Problemas na gravidez com a gestante ou com o bebê são os mais diversos e são coisas imprevisíveis, né? E são tão comuns, mas pouco faladas. Né, os grupos, por exemplo, de redes sociais que falam sobre esse assunto é muito restrito, muitas vezes é administrado por médicos que não concordam com a opinião de pacientes, não aceitam reclamações, então fica restrito, bloqueiam, né, não tem finalidade realmente para a sociedade, é algo inútil.
Mas aqueles grupos onde é montado pelas próprias gestantes, pelas próprias mães que ajudam umas às outras pelos próprios depoimentos, isso é maravilhoso, é bastante valoroso. Como eu sou terapeuta e eu ajudo também as mães nesse sentido do que eu aprendi ali nos livros, aprendi muita coisa nova. Realmente a leitura desses livros me ajudou muito. E eu pude me enriquecer de mais informação para ajudar as gestantes que me procuram como terapeuta holística, para fazer uma simples psicoterapia, ou mesmo para conversar com o anjo da guarda da criança, para saber notícias do mundo espiritual a respeito da criança, a respeito de si mesma durante a gravidez. E esses livros me ajudaram a ter uma gravidez tranquila. E eu tive eu precisava, nossa, como foi milagroso esses livros caírem na minha mão, porque minha segunda gravidez foi muito difícil. Foi muito difícil, como vocês sabem nos vídeos anteriores, né? Passei por uma gravidez de alto risco, a criança tinha problema genético, então todas aquelas consultas, aqueles exames, aqueles testes, administrar tudo isso não é fácil. Então esses livros me ajudavam a me reerguer mais rapidamente e curtir a minha gravidez. Eu procurei curtir minha gravidez o máximo possível, me serenizar e conseguir não ter alteração de pressão, porque é uma das primeiras coisas que se alteram quando o seu emocional está afetado, está pressionado, você está preocupada, você está com medo, né? E isso tá em toda a gravidez, mesmo que a gravidez seja perfeita, não tem nenhum problema, a gente fica insegura, a gente fica mais frágil, mais suscetível, a gente fica com medo. Então, livros assim, né, e terapias adequadas voltadas para a gestação é o melhor investimento que você pode fazer, porque vai fazer a total diferença durante a gravidez, no parto e pós-parto. Por exemplo, à medida que eu ia lendo o livro, eu já ia aplicando para minhas técnicas ou fazendo coisas do meu jeito, porque o livro me inspirou também para outras coisas. Isso, para mim, é divino. E o que aconteceu no meu parto do ano passado, 2019, em junho de 2019? Nossa filha, por ter problemas genéticos, quando eu cheguei na 34ª semana de gravidez, eu observei aquele sangramento, né, aquele pequeno muco rosa que estava sendo eliminado. E eu pensei, o tampão já está descendo e o parto vai ser a qualquer momento, né, essa semana ou na próxima. E aí no sábado à noite, eu estava tendo contrações. E eu pedi para o meu esposo me levar no hospital, no local da maternidade que estava previsto para o nascimento. Chegamos lá, minha pressão estava um pouquinho alta, mas sem precisar da medicação, pelo fato de eu estar lá, ficar sossegada ao saber que a minha filha estava bem, que ela estava ok, minha pressão já abaixou imediatamente. Você vê tanto que a questão emocional afeta a gente. Não precisei tomar medicamento algum, estava tudo bem com ela, estava tudo bem comigo, o médico mandou embora para casa. Ok, vim para casa, isso era sábado à noite. Quando foi no domingo, estava tudo bem, eu não estava tendo contrações, não estava tendo dor, nada. Mas à noite, quando eu deitei na cama, eu comecei a ter contrações. E pela madrugada eu peguei o aplicativo de celular e comecei a contabilizar as contrações para saber o espaçamento, quanto que estava de minutos entre uma contração e outra. E na cama com meu esposo, enquanto ele dormia, eu fui aguentando as contrações sozinha, de domingo para segunda. Pela manhã eu estava sentindo contrações mesmo a cada 5 minutos e eu falei para ele, me leva lá no hospital novamente, porque eu tô preocupada, tá acontecendo alguma coisa, as contrações estão muito fortes, a gente precisa voltar lá. Aí demoramos umas quase 3 horas para sair, aí finalmente saímos, isso já me alterou, porque eu precisava sair imediatamente, mas ele ainda foi se arrumar, tal, criança, né, blá blá blá, e eu não tinha saído para dar à luz, eu saí porque eu precisava fazer um check-up. Mesmo assim, eu levei algumas coisas minhas, levei minha mala de maternidade. Chegando lá,
a minha pressão, eu não lembro se estava normal, mas eu estava vendo no caminho aquelas luzinhas douradas, flashes, minha pressão estava alterada. Eu estava já sob pressão de novo, preocupada com a criança, porque eu passei a noite inteira sem dormir direito, tendo contração, tal, alguma coisa estava acontecendo. Eu já tinha rompido já o tampão, então para mim eu tinha que ir para o hospital novamente. E o tampão cada vez saía maior quantidade, né? E aí tá, na segunda pela manhã, chegamos lá, fui atendida ali por volta das 10, 11 horas, acho que 11 horas da manhã. E eles falaram para que eu tivesse que ficar no hospital porque eu já estava com 3 centímetros de dilatação, que era importante eu ser internada, porque era uma gravidez de risco. E eles precisavam me dar aquela injeção de corticóide para amadurecer os pulmões da criança. Então eu fiquei internada a segunda-feira o dia todo e eles falaram que eu teria que ficar lá, ainda em observação. E aí a médica, uma das ginecologistas obstetra, falou para mim que ao passo que eu tomei aquela injeção, que o bebê poderia nascer a qualquer momento, que ela não ia segurar o nascimento da criança, tomando outro tipo de medicação para segurar o parto, que quando ela viesse, tudo que ela ia nascer. Isso foi na segunda tarde, depois que eu já tinha tomado 3 doses daquele medicamento. Aí veio um médico neonatologista, me dar algumas outras considerações a respeito do parto, tal, né, porque eles se preocupam, né, com a questão da saúde da criança, os testes que levaram ao alto risco de problema genético, tal, etc. Ele realmente foi um grande profissional. Geralmente os médicos neonatologistas, eles entendem muito mais quando a criança tem problema, quando o feto, o embrião tem problema, eles entendem, a realidade deles, a cabeça é outra. Então, falta muito entendimento da parte dos ginecologistas e obstetras, e eu não falo da minha experiência, eu falo baseado na experiência de várias mulheres pelo mundo afora, tanto aqui dos Estados Unidos, tanto aí do Brasil, que eu leio, que eu escuto, que eu assisto, porque eu conheci muita gente nesse meio tempo, desde a gravidez, depois do nascimento, até hoje. Eu continuo colaborando com a comunidade das gestantes a respeito desse assunto. E nesse vídeo eu estou aqui para compartilhar o lado positivo de tudo. Né? Na minha gravidez difícil eu tive acesso a essas informações de ouro que eu não conhecia, não tinha acesso. Se eu tivesse, eu teria usado desde a primeira gravidez. Foi muito bom, foi totalmente diferente, uma experiência maravilhosa. A única coisa é que a criança não sobreviveu. Mas eu não tive nenhum problema. A minha pressão, apesar de eu tivesse visto aqueles flashes quando eu estava indo para o hospital, para a maternidade, chegou lá, não tava com problema. Eu não precisei tomar medicamento para pressão, nada disso, porque eu conseguia me retomar, controlar a minha ansiedade através das técnicas ali. Me centrar, me serenizar, retomar. Tava tudo bem. Na hora que eu chegava lá, eu sabia que a criança estava tudo bem, que ela estava viva dentro de mim. A minha preocupação era essa. Estava viva dentro de mim? Tá tudo bem? Então eu acalmava. Só que eles pediram para eu ficar no hospital. Eu não tinha estourado a bolsa, nada disso. Tava tendo contrações ritmadas e eles julgaram que era melhor eu ficar ali, pelo menos naquela noite. E eu despedi do meu esposo, que ele foi me visitar na segunda noite com o nosso filho. E na despedida eu falei, bom, fica tranquilo, vai para casa, dorme em casa, né, com o nosso filho, não precisa ficar aqui, tá tudo bem, eu tô aqui, né, sob supervisão da enfermeira, tá tudo certo, fica tranquilo. Só que na hora que ele foi embora, ali por volta de quase 11 horas, 10h30 da noite, quando foi 11 horas da noite, meia-noite, comecei a ter contrações ritmadas. E eu peguei o celular e comecei a contabilizar isso, ver pelo aplicativo, né, qual o espaçamento entre uma contração e outra. Começou com um espaçamento longo, 10 minutos, 14 minutos, e depois foi diminuindo rapidamente. Até que estava em contrações já a cada 5 minutos, e apesar da enfermeira me visitar a cada 1, 2 horas, ela nunca fez o exame de toque, e nenhum ginecologista a noite inteira não fez nenhum exame de toque, não sabia quanta de dilatação eu tinha. Quando foi 6 horas da manhã, eu levantei, porque eu estava tomando soro, então eu tinha que ir no banheiro a cada hora, urinar.
Então, aquele exercício de levantar da cama sozinha, ir até o banheiro, sentar, né? Eu fiz isso umas 5 vezes durante essa madrugada, de segunda para terça. E quando foi 6 horas da manhã, a bolsa estourou. Quando eu estava em pé, depois que eu já tinha saído do banheiro, já tinha urinado, e toda vez que eu ia urinar, eu sentia aquela força, né? De algo descendo mesmo, encaixando para sair, né? E então, no que a minha bolsa estourou, por coincidência, foi o momento que a enfermeira estava voltando para me visitar de novo. Ela viu que eu estava ali naquela situação, ela falou, olha, nesse caso, deixa eu checar você, deixa eu ver quanto de dilatação você está. Ela checou, já estava com 6 centímetros de dilatação. Ela falou, olha, nós vamos precisar mover você para uma outra sala, tirar você aqui do apartamento individual e vamos levar você para uma sala de parto. Aí ela veio com uma cadeira de roda, mas a minha água, né, o líquido amniótico estava saindo gradativamente, bem lentamente. Rapidamente, sentei, ela me levou para outra sala, uma sala individual bastante ampla, e ela falou, agora deita na cama. Aí eu falei, não, eu não quero, porque está saindo a água ainda, eu não quero deitar na cama e fazer a cama ficar toda molhada. Bom, já contei esses detalhes aí em outro vídeo, tá? Vou deixar aqui em cima o link desse outro vídeo. E o momento do parto que eu quero contar, que eu não tinha contado naquele vídeo. Durante essa madrugada, eu vi a imagem de Jesus sorrindo para mim. Era tão forte essa conexão, porque era o único que eu podia ter como apoio, como suporte verdadeiro para mim. Porque eu tinha contratado doula, paguei caríssimo, e às 6 da manhã mandei mensagem para ela, pelo celular, pedindo para que ela viesse, já que eu ia para a sala de parto. Só que ela chegou, quando ela chegou, eu já tinha dado a luz, ela demorou demais, ela tinha que ter ido imediatamente, e infelizmente ela ainda me cobrou tudo, 100% do valor, não teve consideração. Eu ainda perguntei para ela na frente do meu marido, depois que eu já tinha dado a luz, tal, a respeito do pagamento. Falei para ela assim, eu realmente tenho que pagar 100% do valor, porque você chegou aqui, eu já tinha dado a luz sozinha. E ela, sem dó nem piedade, cobrou, fez assim. Então assim, né, quer dinheiro? Toma, né? Eu não tenho, né, naquela situação tão delicada da minha vida ali, né, eu não tinha condição de discutir isso com ela. Deixei quieto. Meu marido fez o cheque e ela ainda ficou lá com a gente ainda um pouco, tal, né? Ela tentou vir à minha casa, disse que veio, não encontrou ninguém, mas poxa, tem que me mandar mensagem antes, né? Eu não sei se eu vou estar aqui na hora que ela vem sem avisar. Simplesmente também não quis encontrar mais, porque achei que pra quê? Encontrar depois pra quê, né? Suporte terapêutico eu já tinha, através do meu próprio trabalho, através da minha própria equipe física e espiritual, que era tudo pra mim. E ali, a partir daquele momento também já tinha perdido a confiança na pessoa, né? Bom, enfim, durante a madrugada toda, graças à leitura, principalmente desse livro aqui, eu usei bastante minha força mental, que eu sempre usei, né?